Você acha que eu não sei que você anda aparecendo no sonho da minha mãe dizendo sobre mim? Eu sei, Maria. Eu queria que eles tivessem um pouquinho mais de paciência comigo, mas eu sei também que eu sou difícil de lidar. Eu ando tão estressada, eu tô irresponsável, tô vadiando e ter que escolher os meus pensamentos todo dia para não pirar é mais difícil do que contar grão de areia. Eu queria ter tido a tua força, a tua resistência, a sua perseverança e eu acredito que é por isso que você não aparece nos meus sonhos, dizendo pra mim, porque a gente não se conheceu em vida. E vendo suas fotos, nos seus lindos olhos verdes, dá pra ver a coragem e que você era uma mulher astuta, mas também frágil, frágil pela dureza da vida. E eu sinto muito que a vida tenha sido cruel com você. Eu vejo a dor da miséria no seu rosto, e não só isso, mas na vida do meu pai também. Eu sei que eu deveria ser mais gentil com ele e entender as dores dele e ver ele mais humano, porque afinal é isso que o seu filho é, humano. Assim como eu, assim como você, eu não sei se será que é considerado? Enfim, desculpa. Eu sinto muito pela crueldade e, além de carregar o peso da pobreza, também ter que carregar a dor, a humilhação, a invisibilidade. E você tentou manter o máximo de dignidade e respeito que ainda restou. E eu honro isso, vó. Eu, além, também queria explicar o porquê que eu chamo você de Maria e não de vó. A minha mãe acha um desrespeito, mas eu tenho um ponto muito interessante. Eu gosto de chamar você de Maria porque Maria é nome de mulher sagrada, de mulher honrosa, de mulher forte. E você se encaixa nisso. Desde o crespo, desde o tom de pele, reluzente, brilhosa, macia, digno de rainha. E eu já falei, os seus olhos, seus lindos olhos verdes como a mãe natureza, de felina, olhos perspicazes e de força. Você realmente foi pintada com as mãos de Deus, com as cores únicas, com as cores certas. E eu acho que não tem nome melhor com a qual você carrega, que é Maria. Oi. Você não me conhece. E mesmo se conhecesse, eu tô um pouquinho diferente. Oi, Isabel. Eu quase tive esse nome. Antes de você ir embora, a minha mãe e os irmãos dela, os meus tios, tinham um acordo. A primeira neta teria o seu nome. Mas aí Deus parece que ele não gostou muito de mim, eu vim de outro jeito. E me deram outro nome. Mas... Oi, Isabel. De Isabel. A gente nem chegou a se conhecer, porque você foi antes que eu nascesse. E é doido imaginar como a falta ela é uma presença tão forte. E você fez falta. Falta na minha infância, você fez falta na infância da minha mãe. A minha mãe teve outros filhos depois, mas todos morreram. Estão aí com você. Só ficou eu. Eu queria muito ter te conhecido. Que você soubesse que a minha cor favorita é amarelo. É injusto dizer que a vida foi muito difícil sem a sua presença.
Isso colocaria em você a responsabilidade por todas as tragédias que aconteceram na família depois disso. Eu acho que, no fundo, você fez bem em ter ido. Antes das merdas todas. Eu queria te dar um abraço. Provar a sua comida. A mãe fala que você cozinhava muito bem. Eu queria que você tivesse feito a bainha da minha primeira saia. Que você estivesse ali na máquina de costura, eu te trouxesse, como minha mãe conta, 2 dedinhos de café e um cigarro. Mas não deu. Eu sinto como se parte da minha existência fosse honrar o seu legado. Como se um pouquinho de você vivesse em mim. Em cada decisão, em cada experiência, em cada caminho. E eu não sou muito religiosa, mas eu espero que isso esteja acontecendo. Eu te amo. Eu tenho um carinho muito grande. E pode deixar que eu vou cuidar de todo mundo. Um beijo, vó. Oi, vô. Eu tava ali de frente pra sua lápide, olhando pra sua fotinho, e eu tava pensando em tudo menos em você. Desculpa, é que eu odeio cemitério. Eu não te falei isso, mas eu odeio cemitérios. No dia que o senhor foi enterrado, eu tive uma das maiores crises de ansiedade da minha vida. Eu corri pro carro e eu fiquei lá enquanto a minha família tava com o senhor. E eu fiquei com uma culpa de pensarem que eu tava sendo uma egoísta insensível, mas não. Foi o contrário, eu senti muito. Eu lembro bem do senhor. Você tinha uma voz cheia e acolhedora, tinha a barba e o cabelo branquinho, igual um Papai Noel. Só não era barrigudo igual o Papai Noel. Sempre foi magrinho. Quando eu era criança, por isso eu achava que você era muito fraquinho e ia ser levado pelo vento. Mas não, depois eu percebi que o senhor foi muito forte. Também, para aguentar as chatices da avó, você foi sensacional. A gente não era muito próximo, né, vô? Eu não sei dos seus sonhos. Eu não sei se você entenderia as minhas loucuras. Mas eu tô realizando os meus sonhos, vô. Eu tô fazendo o que eu amo e eu tô amando fazer. Primeiro eu tentei ir pelo lado mais seguro. Eu comecei a fazer engenharia mecânica, acredita? Eu fui até pra Maringá, mas aí eu percebi que não era pra mim. Quando eu contei pro pai e pra mãe que eu queria desistir, eles me acolheram. A mãe aprendeu bem com o senhor. Ela continua me apoiando com todo o coração. Agora eu tô morando em Curitiba, eu tô estudando teatro. Eu tô abraçando essa coisa de ser a primeira atriz da família. Imagina, vô, eu fazendo uma personagem marrenta num daqueles filmes de ação que o senhor assistia. Às vezes eu lembro de casa. Na verdade, não tem um dia sequer que eu não lembre de casa. Eu vou sempre lembrar de onde eu vim. Eu nunca vou me esquecer do senhor. E eu vou continuar seguindo o meu coração, como o senhor seguia. Eu te amo, vô. Agora eu vou construir a minha vida. Continuar a nossa. E a gente se encontra em breve. Quanto tempo você teve de descanso antes de subir naquele trem em direção ao inferno terrestre que hoje a gente chama de guerra? Sabe,
Eu sempre via na carteira da minha mãe uma foto do senhor. E com as histórias que ela me contava, eu ficava me perguntando: quanto tempo você teve pra parar e descansar naquela terra molhada de uma praia com pouca areia pra muito sangue? Mesmo eu não te conhecendo, eu vivo você. Vivo. Cada passo que eu dou parece que é um passo mais perto de te encontrar e onde eu finalmente vou poder pegar todo o uísque que você bebia enquanto batia na minha mãe e jogar tudo em você. Riscar um fósforo e ver você queimar. Eu sei o que você fez. E pode ter certeza que eu não quero que você tenha 1 minuto de descanso, Paulo. Enquanto isso, a menina que um dia estava apanhando do senhor, hoje pra mim é a melhor médica do mundo. Enquanto eu sou o ator, que ela com dificuldade teve que ver um adoninho. Mas ela tá orgulhosa. E eu tô orgulhoso dela porque, enquanto isso, eu vejo ela cuidando das mesmas pessoas que um dia você quis queimar na praia. Vô, curto muito o seu nome. Victor. Victor é nome de Victor Frankenstein, de Dr. Victor, do Castelo Rá-Tim-Bum. Victor é nome do meu inimigo de infância. Victor é nome de gente jovem. Não à toa, você morreu bem jovem. Eu nem te conheci. Quando você se foi, a minha mãe ainda tinha só 7 anos. Ela nem sonhava em ser mãe. Ela me conta que vocês moravam lá num sítio no interior do Paraná e que você era um pai muito, muito legal. Ela me diz que você mal tinha 40 anos e os seus cabelos já estavam, todos branquinhos. Por isso, vô, quando eu lembro de você, eu penso em Chagas. Por 2 motivos. O primeiro deles é pelo Valmor Chagas, o ator da Globo, casado com a Cacilda Becker, que também tinha a cabeça toda branquinha. Eu acho que você nem sabe quem é, você não tinha TV em casa. Hoje, eu sou ator, e o meu sonho é ter um cabelo branco igual o seu, mas ter o talento dele. O outro motivo que me lembra é pela doença de Chagas, do bicho barbeiro, que te levou tão jovem. Às vezes eu fico pensando nisso e fico pensando na minha mãe. Ela, que não tem uma foto sua. Quando ela quer encontrar com você, ela tem que fechar os olhos, se conectar e se lembrar de quando ela tinha 7 anos e morava naquele sítio, lá no interior do Paraná. O sítio do seu Victor Benedito. Oi, Dona Antônia. Tudo bem? Ai, desculpa, é força do hábito perguntar se tá tudo bem e você tá...
espero que esteja bem. E tomara que esteja me ouvindo, de alguma forma. Já me falaram muito de você. Dizem que a gente tem o mesmo rosto, os mesmos olhos, a mesma boca. Só que eu vim branca. Inclusive, o seu filho mais velho, ele adora me chamar de nega branca. Como uma zoeira mesmo, sabe? Mas todos os irmãos dele me tratam super bem. O meu pai, uma vez, ele começou a chorar porque ele me ouviu cantando e ele acha que a nossa voz é parecida e ele lembrou de você. Eu queria ter te conhecido, para saber se era verdade mesmo. Eu estudo artes cênicas, sabia? É. E como você gostava de arte também, eu acho que de alguma forma a gente tá conectada também. Legal, né? Por muito tempo eu desejei estar aí, junto com você. É, desse jeito mesmo. Não, mas agora eu tô bem, eu tô superando isso. Não queria pesar o clima. Uma coisa boa. Eu tenho uma namorada. Namorada. É. E ela também é branca. Não, mas eu juro que ela é uma branca boa. Uma branca do bem, sabe? Eu não sei se por causa de religião você ia apoiar. Mas seu filho apoia. Trata ela que nem filha, você tinha que ver. E o seu filho, inclusive, tá super bem. Ele conseguiu sair da Bahia, conseguiu trabalhar, conquistou até a própria casa. E acredite, não foi trabalhando pra brancos. É. Ele até casou com uma. Por isso que... Bem, acho que eu já falei demais, né? É estranho sentir falta de alguém que eu nem conheço. Enfim, foi bom conversar com você. Eu vou, mas eu juro que eu volto. E quem sabe um dia a gente se encontra, né? Do outro lado. Oi, vovó Raquel. Tudo bem? Como vai a sua vida ou a sua não vida? Em casa você sempre foi um símbolo muito forte de força para minha mãe. Eu não cheguei a te conhecer, mas eu ouvi várias histórias suas. Você é um símbolo tão forte que lá em casa a gente fala que o nome que a gente escolheu, o Girassol, ele não veio do seu pai, ou ele não veio de qualquer outro membro da família, ele veio de você. Embora esse nome tenha tentado ter sido apagado por outras pessoas. A minha mãe sempre conta histórias de como você trocava tiros dentro de casa com o meu avô, tataravô, ou Führer, o apelido descarinhoso que minha mãe deu para ele. Você foi obrigado a casar com ele, você teve 8 filhos com ele. Eu conheci uma delas, Yolanda. Um amor de pessoa. Eu lembro ainda toda vez. Eu lembro dela quando eu sinto o cheiro de uva, porque ela gostava muito de comer uva. Minha mãe contava histórias de quando ela ia na sua casa para te visitar e você fazia macarrão do zero, da massa, e deixava secando no varal para poder cozinhar depois. Eu queria muito ter conhecido a senhora, esse símbolo de força que você foi para minha mãe. Eu queria muito saber o que você falaria para mim.
Oi, vó. Pra minha surpresa, eu sinto sua falta. Tantas brigas que agora nem lembro. Se me esforçar, eu consigo lembrar o porquê que por tantos anos eu não gostava da senhora. Só ia lá pra ver meus primos. Te evitava o máximo possível, mas parece que só pra eu sofrer, os últimos anos da senhora tiveram muito amor. Enquanto escondia que estava morrendo, decidiu amar e fez isso com excelência. Que raiva que eu fiquei. Fiquei tão brava por me fazer amar a senhora. Mas acabei amando. E quando se ama, a raiva não dura muito. Pelo menos a minha funciona assim. A senhora sabia tanto. Que senhorinha cabeçuda. Nem sei como é que cabia tanto conhecimento nos seus 1,47 de altura. Queria conversar com a senhora. Agora eu tenho um pouquinho de conhecimento também. Queria te contar o que sei. Queria lhe apresentar as pessoas que me salvam diariamente de mim mesma. Queria ser salva pela senhora também. Acho que só me arrependo de não ter te aproveitado. Mas se a senhora escutar isso, fica brava, né? Tô te impedindo de ir pro próximo plano, então chega. Vou parar de ficar lembrando. Eu sou trans, sabia? Eu não sou mais a menina que você acha que conheceu. Eu sou trans e eu beijo meninas e meninos. E eu transei antes do casamento. Deve estar se revirando, né? Eu não sei se o medo que a minha mãe tem do fracasso vem de você. Mas, graças a Deus, eu não tenho medo, não. Já falhei, eu já terminei, já desisti, já reprovei. E eu tô viva ainda. Às vezes não parece, mas eu tô vivo. Tô bem. E eu tô fazendo artes cênicas, que é tipo o curso com mais chance de dar errado no mundo. Mas eu amo. Eu acho que você deve ter perdido muita coisa para ter tanto medo. Eu fico pensando se você não sente que falhou e se de alguma forma você não tava tentando evitar que a gente falhasse também. Mas porra, não tinha como fazer isso com um pouquinho mais de carinho, não. Um eu te amo às vezes não machuca a voz. A minha mãe ainda gosta muito de ti. Ela chora quando ela se lembra. E ela se lembra muito. Ela fala das coisas que você gostava, que você fazia, que você vestia. Mas eu só consigo lembrar do teu silêncio. Sabe, eu não consigo não imaginar o céu como se fosse uma daquelas caricaturas da Turma da Mônica. Anjinho, sabe? Eu fico pensando se as pessoas também têm problema de relacionamento no céu. Ou se você finalmente aprendeu a conversar.
Olha, eu tive que perguntar para minha mãe qual que era o seu nome, porque infelizmente eu não tenho nenhuma lembrança sua. Rosa Maria da Conceição. A nossa família diz que você conheceu os seus bisnetos. Pelo menos a maioria deles, os mais velhos. Eu fui uma delas. E eu nem sei se você chegou a conhecer a minha irmã, mas... eu queria saber mais de você. Eu tenho uma curiosidade uma curiosidade louca sobre meus antepassados. Eu sempre fico me perguntando quem são, quem eram, o que faziam. E eu queria conversar com a senhora. Você sabia que eu sou artista? Eu não sei como a senhora, sei lá, reagiria a isso. A maioria da família acha legal. Eu fico pensando no quanto você esquece. Eu acho que um dia eu vou poder conversar com a senhora melhor. Quando eu estiver aí. Junto. Oi, Tonho. Tudo bem? Eu não falo muito com você porque eu não sei se você tá me ouvindo de verdade. Como tá aí no céu com o meu avô biológico? Ele não gosta de você porque ele viu você dando em cima da minha avó? Ou vocês se dão bem juntos? Eu acho que ele tem inveja de você, né? Porque ele viu você vivendo a vida que supostamente era pra ser dele. Você criou os filhos dele, você viu os netos dele crescer e envelheceu com a mulher que ele casou. Ou não, né? Ele não aproveitou muito bem a chance que ele teve. Minha avó fala que ela nunca te deu corda, mas minha mãe fala que vocês namoravam. Então eu nunca sei a verdade. Desculpa se eu tô falando alguma bobeira, eu tô com medo também de falar bobeira e você tá realmente me escutando. Se você estiver me escutando, saiba que eu tô bem, que tá todo mundo bem e que eu te amo muito. E que te ver partir foi a coisa mais dolorosa que eu tive que fazer. Porque você começou a morrer enquanto você ainda estava vivo e não tinha nada que eu podia fazer pra mudar. Como eu sinto sua falta. Eu não tenho muitas lembranças de você. Não lembro como era a sua personalidade, como você andava. Eu espero que você tenha tido uma vida boa de ser vivida, que tenha valido a pena as suas escolhas. Quando eu tive idade para começar a me lembrar das coisas, você começou a ficar doente. E você começou a se esquecer. Se esquecer de mim, se esquecer dos meus tios que você criou, da minha avó e de você mesmo. Você ficava mal-humorado, desconfiado. E infelizmente essas são as lembranças que eu tenho de você. De você doente e de você morrendo. Eu queria ter boas lembranças igual todo mundo da família, mas eu não consegui. Eu lembro que eu ganhei uma flor, 2 rosas, e eu guardei pra dar elas pra você. E eu consegui te entregar 2 dias depois, no seu caixão. E eu sei que essa é a memória mais bonita e mais leve que eu tenho com você.
Oi, vó. Você tem aparecido muito nos meus sonhos, né? Você quer me dizer alguma coisa? Você fica aparecendo, você fica me olhando e... parece que você quer me dizer algo e é estranho porque você sempre tem alguma coisa pra me dizer. Eu não volto mais, vó. A gente cresce, muda. Eu aprendi isso com você. Assim como você teve que sair da Bahia porque levou uma facada enquanto estava grávida, a gente muda. Agora eu sei ferir, vó. Agora eu sei me vingar. Eu não volto mais lá. Ele deu um jeito de colocar outra mulher quando você morreu. Na casa. Na casa que você falou que era dos seus filhos. Agora eu sei ferir, vó. Agora eu sei me vingar. Oi, vó. Faz tempo que a gente não se fala. Eu andei pensando muito em você. Na tia Lê também. Luta é uma coisa engraçada. Quanto mais tempo passa, menos parece que vocês duas foram embora. Sabia que fizeram um mural seu, vó? Num armazém do MST. Mulher, como é que você nunca me contou um negócio desse? Eu teria te perguntado tudo sobre isso. Eu teria te perguntado sobre as suas lutas, sobre como você fazia para ser forte. Me ajuda muito, sabia? Ter mulheres como você, como a tia Lê na minha família, mulheres fortes. O pai disse que eu puxei por vocês. Muita gente me chama de forte. Eu não queria precisar ser forte. Eu sei que é orgulho da minha parte, eu sei. E eu não passei nem por nada parecido com o que você passou. Mas as pessoas, às vezes, elas conseguem ser bem horrorosas. Eu não consigo chorar. Eu não choro mais. Eu engulo tudo. Você engolia? Ou você chorava, vó? Quando vocês não conseguiam nem sair na rua sem levar um tiro? Quando eu for, eu quero que seja que nem você. Quero que todo mundo que eu amo esteja em volta e que coloquem minhas cinzas embaixo de uma árvore. Eu quero que seja um chorão. Eu vou ser forte, vó, eu prometo. Por você e pela tia Lê. Eu amo vocês. Você morreu quando eu tinha 6 anos, que é a idade aproximada que alguém começa a entender o que é a morte, que é coisa séria, irreversível e inevitável. E foi com a sua morte que eu entendi o quanto a ausência de alguém muda o espaço, a família. Será que ainda faz sentido todo mundo se reunir todo final de semana? Só quando a pessoa morre a gente realmente entende o que ela sustentava e só ela sustentava. Quem fica tenta segurar com memória, saudade, foto, vídeo, mas o edifício que a pessoa construiu cai mesmo assim.
Eu queria ter mais memórias suas, mas minha principal lembrança sua é a sua morte. Mas eu lembro muito do seu cabelo. Uma cabeça quase careca, com um tufo de cabelo branco que dava uma voltinha parecida com a ponta de uma casquinha de baunilha. É disso eu lembro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Não sei muito por onde começar, Major, ou meu tataravô distante. Não sei como chamar o senhor. Eu não conheço muito do senhor, mas não me leve a mal por conta disso. Eu pesquisei um pouco sobre você e sobre as suas façanhas na Guerra do Paraguai. Major Fidêncio do Lemo Prado, que no caso é o senhor. Eu achei até em partes muito épica e fascinante a sua história, em que você invadiu o palácio do ditador lá, o Solano Lopes, e pegou a nossa bandeira da época, que estava sendo usada como tapete por ele, e trouxe ela de volta para o nosso país. E foi homenageado tanto em vida quanto após ela, como um herói de guerra. Porém, do jeito que eu sou, o tipo de pessoa que eu sou, eu busquei questionar algumas coisas. E, novamente, não quero que o senhor me leve a mal, mas eu imagino que o senhor talvez tenha sentido um pouco de culpa e deve ter olhado para suas mãos várias vezes e olhado para o canto e via os olhos daqueles que você ceifou. E não vou falar que isso é errado, também que isso não é certo. Tá longe dos dois. Você fez o que tinha que fazer, ou era você, ou era o outro. A guerra é uma coisa horrível. E eu nem quero me imaginar nessa situação. Até porque eu nem sei se eu conseguiria viver normalmente se eu vivesse na sua época. Mas é isso. Espero que hoje você esteja bem. É isso. Faz mais de 20 anos que você se foi. E eu só sei disso porque quis o universo que no mesmo dia que você morreu, a minha mãe descobrisse que eu ia ser uma menina. Mas eu acho que ainda bem que a gente não se conheceu. A minha avó fala que a gente é muito parecida. Por exemplo, se eu pego algo que está muito quente na minha mão, eu jogo na boca. Porque é óbvio que se está queimando a minha mão, não vai queimar minha boca. Eu amo andar descalça. Se eu pudesse, eu saía de casa descalça. Eu sou boca dura, eu sou teimosa. E tantas outras coisas que fazem com que eu sempre escute: o pai era igualzinho, vocês são muito parecidos. Mas quando eu falo que ainda bem que a gente não se conheceu,
é porque ao mesmo tempo que a gente é tão parecido, tem tantas coisas que a gente é diferente. Por exemplo, eu uso calça. Isso, calça comprida. Mas calma que eu também uso saia. E quanto mais curta, melhor. Eu faço artes cênicas. E talvez isso você ainda aprovaria, porque você gostava muito de música e com certeza ia fazer uma relação entre as duas coisas. Mas eu acho que o nosso maior motivo de briga seria as vezes que eu saio e volto tarde para casa e o fato de que eu amo e beijo mulheres. Sim, mulheres. Ou será que talvez seria a calça? Bom, eu não sei, mas eu gosto muito quando falam que a gente é parecido. Mas eu acho que eu não gostaria de ter te conhecido, Biso.